Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos então para a nossa aula, tá? É, Já vai ficar gravada, portanto, no Moodle e também segue a atividade desse dia de aula, ok? Qualquer dúvida, é só me procurar realmente para tirar as dúvidas. Bom, vamos lá compartilhar então o arquivo. Tudo bem? Prontinho. Bom, estamos aqui então, né, com esse conteúdo de filogenia, irradiação adaptativa, segmentação e as características gerais, então, do grupo a que a gente vai começar, então, a destrinchar aí, que são os anelídeos, ok? Bom, então vamos ver um pouquinho sobre essa filogenia, né? Sobre, então, a história aí, esses parentescos desses animais aí, essas relações, então, filogenética existente entre esses animais anelídeos, tá? Bom, a gente já sabe, né, que a gente já fez uma introdução muito breve desse grupo de animais, e a gente sabe que esses anelídeos, então, eles são animais celomados e protostômios, né? Os protostômios, então, engloba um conjunto de filos bastante grandes também e que compartilham várias características de desenvolvimento embrionário e constituem uma dessas divisões do reino animal, ok? Então, sendo eles tanto celomados quanto protostômios. Características, então, que os agregam aí dentro de uma dessas divisões do reino animal. Bom, características comuns, por exemplo, que a gente pode citar, o fato da boca do adulto se originar, então, a partir do blastóporo, do embrião, né? Uma abertura para o exterior do intestino primitivo, formando-se, então, o ânus secundariamente numa posição mais ou menos oposta. A segmentação é espiral e o celoma forma-se também em segundo um processo esquizocélico que a gente também já conversou numa aula anterior. Os poliquetos e oligoquetos e iridinoides, né, que são essas classes que a gente abrange dentro desse grupo, eles então partilham e também diferenciam-se, tá? Por várias características que a gente percebe dentro desses grupos, sendo os dois últimos, isso é, oligoquetos e iridinoides, né? Claramente muito mais relacionados entre si do que em relação a esses grupos aos poliquetos, então, tá? Então, nós temos oligoquetos, que são as minhocas, e iridinoides, que são as sanguessugas, um maior número de características, né? Semelhantes ali e mais aparentados do que quando a gente, então, compara com outro grupo do mesmo filo Annelida, que são os poliquetos, tá? Então, vamos lá. Considera-se, portanto, olha, que o antepassado na linha evolutiva que levou ao aparecimento, então, dos animais segmentados, né, que mostram, então, aquele projeto corporal, então, de metameria, né, constituído por metâmeros. Então, o aparecimento de animais segmentados, isto é, os anelídeos e os artrópodes, os iniciais, né, que a gente desenvolve aqui. Seria, então, um prostômio de corpo vermiforme e segmentado. Então, quer dizer que nessa linha evolutiva, né? Esse antepassado, então, mostrava, portanto, essa morfologia corporal vermiforme e que era segmentado, já possuía, então, essa metameria e era e seria um prostômio, né? Que tem aquela boca inicial ali, num segmento inicial. Desenvolvimento de uma cabeça complexa, tá?
e de parapódios. Parapódios são estruturas de locomoção, como se fossem pés mesmo, né? Teria originado, então, a linha evolutiva dos poliquetos, que se considera englobar, então, espécies de anelídeos mais antigas. Então, temos ali, dentro desse grupo de poliquetos, como sendo os representantes, então, mais basais ali, tá? Então, nós temos um ancestral muito mais parecido a um poliqueto, que temos atuais, né, ainda hoje, do que, então, quando a gente comparar, então, esse ancestral com os oligoquetos, que são as minhocas, e os hirudíneos, que são as sanguessugas. Uma vez que esse grupo, então, apresenta mais modificações em relação ao poliqueto, e poliqueto menos modificações em relação ao seu antepassado, então, tá? Bom, por outro lado, o aparecimento de hermafroditismo, gente. O desenvolvimento do clitelo, que isso a gente vê, portanto, em oligoquetos e hirudíneos, né? Em associação com complexas estruturas epidérmicas, a evolução de estruturas reprodutivas distintas, complexas e restritas a alguns segmentos, que é o que a gente vê bastante, então, dentro desses dois grupos de oligoquetos e hirudíneos. A substituição de estágios larvares pelo desenvolvimento, então, direto. Então, olha só que a gente tem, então, muitas modificações evolutivas aqui, né? Nós temos novidades evolutivas, desculpa, falando melhor. Então, temos essas novidades que aparecem nesses grupos das minhocas e também das sanguessugas, que é a presença de clitelo, que também faz com que órgãos ali relacionados à reprodução estejam restritos em alguns locais, em alguns metâmeros específicos, tá? E não a repetição deles, como a gente fala que alguns órgãos estarão repetidos, né? Nos metâmeros, então, tá? E além da reprodução estar modificada, né, dos órgãos reprodutores estarem restritos a alguns metâmeros, também temos essa modificação, então, do desenvolvimento indireto em alguns grupos. A deslocação do gânglio cerebral para uma região mais posterior que nos poliquetos e a tendência para um número fixo de segmentos estariam na origem dos clitelatos, apresentando os oligoquetas a condição mais primitiva, então. Bom, o aparecimento dos hirudinoides, que são os clitelatos mais especializados, né, que a gente vai ver um número de modificações aí, de novidades dentro desse grupo que a gente não consegue ver nos outros dois, tá? Apresentaria a redução e posterior desaparecimento dos septos celômicos, que a gente já discutiu na aula anterior, então, sobre aqueles septos que dividem internamente os metâmeros, tá? Ao aparecimento externo dos ânulos, né? Porque a gente falava que nos oligoquetos aquelas marcações, os ânulos, né? Faziam com que a gente percebesse onde inicia e onde termina, portanto, um metâmero, né? E que a gente teria, então, esses septos nessas posições, então, dos ânulos. O que depois também eu falei para vocês que a gente já, em um grupo, a gente não teria mais a presença desses septos internos. Então, a representação dos ânulos externos não representa a mesma quantidade de metâmeros que esse animal possui. Então, a gente vai ver isso com mais calma para frente, tá? E a gente vai voltar a falar. Mas isso é, então, uma novidade que vem e se apresenta dentro de hirudinoides, então, tá?
Redução posterior do desaparecimento, então, das cerdas, onde a gente já vê o grupo de hirudíneos não portando mais cerdas, tá? Por isso que ele também era chamado de acaeta, né? Caeta cerda e o A uma negação. Não cerda, sem cerdas. Então, é o grupo que tem essa novidade, então, diferente de oligoquetas e também dos oh, meu pai! E também dos poliquetos, tá? Que apresentam muitas cerdas ou um número um pouquinho menor de cerdas, mas que ainda elas são evidentes, tá? Temos também, olha, o aparecimento externo de ânulos e tudo mais, redução das cerdas, aparecimento de uma ventosa posterior e mais tarde também de uma ventosa anterior, tá? Então, também uma novidade evolutiva que a gente não vê dentro de poliquetos e oligoquetos, mas dentro de Hirudínia essa novidade, então, também dessas ventosas, então, tanto anterior quanto posterior, e que já agrega uma novidade evolutiva para esse grupo, fazendo-os, então, mais derivados, tá? Ordem Acantobdélida é particularmente interessante, que está dentro aí desses clitelatos também, tá? Que já parece constituir um elo de ligação entre oligoquetos e outras ordens de hirudinóides, tá? Então, sanguessugas. Então, nós temos aqui Branquiobdélida e hirudinida, né? Como sendo aí algumas subclasses e ordens aí, subordens dentro desse grupo de sanguessugas. Ordem Acantobdélida engloba uma única família, que é a Acantobdelidae, tá? Com uma única espécie só, a Acantobdélida pelidina. Olha, gente, vê bem. Ordem não se escreve em itálico, família não é itálico, tá? E aqui sim, ó, o gênero e a espécie, tá? Sempre em itálico. Que possui apenas ventosa anterior e posterior. E na região anterior ainda tem alguns septos celômicos e cerdas. Então, a Cantobdélida é uma transição, né? Meio aí que de oligoqueto para os verdadeiros hirudíneos, né? Mas que tem uma mistura dos dois aí, tá? Quanto à ordem Branquiobdélida, também apenas com uma única família, Branquiobdelidae, e que possui duas ventosas, mas não tem cerdas nem septos celômicos e ainda representa um celoma parcialmente reduzida, embora aí espaçoso ao longo do corpo. Então, já apresentando então essa semelhança bastante grande com os hirudíneos, que são as sanguessugas. Então, temos algumas árvores aqui para a gente dar uma olhadinha, né, nesses ancestrais, no metazoário ancestral, né, onde esses grupos animais vão aparecendo e que a gente já assistiu, já, né, teve essa possibilidade de acompanhar esses filhos, e aqui os ramos dos deuterostômios e os protostômios, ok? Então, vimos plateumintes, emertíneos, moluscos, e chegamos por aqui assim, então, tá? Então, estamos vendo anelídeos e depois veremos esses grupos de artrópodes todos, tá? Então, temos aqui ainda protostômios, ainda esses anelídeos. E aqui, especificamente para o antepassado aqui, olha, é como se trouxéssemos essa linha aqui para cá, o antepassado, portanto, desses anelídeos, ok? Onde nós temos para cá
protostômio, esse ancestral protostômio segmentado, onde nós temos aqui ocorrendo, então, olha, uma cladogênese, tá? Onde se separam grupos, grupos então, vindos desse antepassado, onde nós vamos ter ali, então, a origem dos artrópodes, depois nós vamos ver, e aqui nós temos, então, os anelídeos, ok? Temos de novo aqui, olha, uma divisão dessas espécies, então, de animais segmentados, tá? Onde nós temos, então, poliquetos e depois nós temos aqui os clitelata, onde nós vamos ver oligoqueta e hirudinóide. Então, só por aqui é percebível, então, essa semelhança entre esses dois grupos, devido, olha, a gente já notar que eles têm um ancestral mais próximo, comum entre esses dois grupos, do que relacionado, né, quando a gente compara poliqueto. Então, aqui eles têm um ancestral comum em relação que, olha, aqui é que está o ancestral comum dos três, tá? Então, muito mais longe esses dois grupos estão em relação à poliqueta. Aqui também, olha, já específico para essas três classes, então, essas duas classes, né, de poliqueta e de clitelata, porque aqui nós tratamos como subclasses de clitelata. Então, aqui, gente, é o ancestral comum, né? E aqui a gente tem, para que vocês fiquem mais fáceis de vocês visualizarem, aqui é que surgiu, então, essa novidade da cabeça com prostômio e peristômio. Logo depois nós temos aqui uma cladogênese ocorrendo, né? Indo uma população para cá e uma população para cá, onde eu tenho duas novidades acontecendo a partir desse ancestral, duas novidades 2 e 3 acontecendo além da cabeça com protostômio e peristômio, parapódios e órgãos nucais, que é o que existe dentro dessas características de poliqueto. Quando a gente segue essa outra população em direção à oligoqueta hirudínea, a gente já pode ver 4, 5, 6, 7 e 8 de características, além da característica 1, ok? Característica 2 e 3 não estão presentes aqui. Somente 1, 4, 5. Então, acrescenta hermafroditismo, clitelo, perda da fase larval, migração do gânglio cerebral, órgãos reprodutivos e órgãos reprodutivos complexos e distintos e tendência a um número fixo de segmentos. Portanto, oligoqueta detém todas essas características, exceto 2 e 3. Seguindo essa população, então, como temos aqui uma separação desses grupos, o grupo que segue hirudinóideos, então, levam as características 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e mais essas de 10 a 3, de 13 restantes, portanto. Acrescenta-se, então, dentro de hirudinóides, né, redução de dos septos celômicos, né, fusão do celoma, ventosa posterior, segmentação secundária externa e perda de septos, ok? Então, bem facilzinho de enxergar, então, essas modificações dentro dessas duas classes e essa classe com as suas subclasses. Aqui também é a mesma coisa, tá, gente? Só que a gente vai destrinchando aqui essas características, portanto, ok? A irradiação adaptativa ou radiação adaptativa, tá?
é denominada dada ao fenômeno evolutivo pelo qual se formam, em curto período de tempo, várias espécies a partir de uma mesma espécie ancestral, no qual diversos grupos se separam, ocupando simultaneamente vários nichos ecológicos livres, eventualmente dando origem a várias espécies diferentes. Que é o que a gente vê aqui, gente. De um único ancestral, tenho mais aqui, olha, né? Tenho duas classes com 3 grupos importantíssimos, e dentro de cada grupo desse aqui, a gente tem uma infinidade de espécies diferenciadas que divergiram, né? Irradiaram ao longo do tempo para ambientes diferentes, e é claro, tudo isso traz também uma anagênese, né? Isso é, o ambiente interfere, a genética, né? Mutações genéticas podem ocorrer devido a isso, então origina essas novidades evolutivas entre esses grupos, então, tá? Então, olha lá. A irradiação adaptativa resulta em homologia. Então, se a gente tem esses grupos, né, derivados de também um único ancestral, a gente pode ter características que são trazidas, então, dessa filogenia, né, desse parentesco, então, genético, em que algumas estruturas deles vão ter, então, uma origem comum durante o desenvolvimento embrionário. Se elas serão usadas para a mesma função, nem sempre, tá? Mas que elas são homólogas, desde que elas tenham o mesmo local de desenvolvimento embrionário, tá? A irradiação adaptativa, né? Exemplo, os tentilhões de Darwin, né? Nas ilhas de Galápagos, variados tipos de bicos adaptados a variados tipos de modificação. É isso que quer dizer, então, a homologia. Porque esses tentilhões, eles existiam na Inglaterra, mas quando Darwin foi fazer a sua viagem lá na ilha de Galápagos, ele encontrou muitos e variados tipos de tentilhões também, e que eram muito parecidos com os tentilhões ingleses, né? Mas que eles divergiam o quê? O que era diferente, o que ele notava? Tipo de bico. E isso diferente era de uma mesma origem embrionária hoje, com o estudo da genética se sabe. Mas que ele deduziu. Por quê? Ele foi atrás e descobriu. Porque eles se alimentavam de alimentos diferenciados. Então, essa adaptação, ela foi direcionada para o que era conveniente, então. Se aquele animal, naquele momento, tinha, então, não tinha o alimento inicial que ele precisava, né? E que ele teria que se adaptar a comer semente, esses bicos, então, eram em formato diferente, porque teria que ser um bico forte para poder quebrar uma semente. Enquanto que tentilhões ingleses teriam um bico mais fino, porque eles comiam insetos, né? E por aí, tá? Então, sempre adaptados a esses variados tipos de alimentação. Bom, falamos também, então, né, desse filoanélida para falar dessas características gerais, para que a gente, na próxima aula, então, fale sobre, comece a destrinchar essas classes, portanto, desses grupos de anelídeos, né? A gente inicia sempre dando, então, essas características gerais. Então, a gente já falou que a Nélida já tem esse nome, né, do latim anelus, que quer dizer anelzinho, onde a gente percebe, então, aqueles septos, né, formando como se fosse um corpo todo cheio de anéis, né? Cerca de 16.500 espécies, né? Eu sempre deixo claro que isso é um número variável, tá, gente? Às vezes
encontram um pouquinho mais, um pouquinho menos nas literaturas, e muito mais aí a gente se tem para descobrir ainda, né? Para serem catalogadas mesmo. São protostômios, tá? Portanto, temos origem, então, da boca, tá? Triblásticos celomados e com simetria bilateral, clivagem espiral, são vermes segmentados, tá? Segmentos em série linear, portanto, ao longo do corpo, porque nós temos esses animais em forma de esse formato vermiforme, né? Então a gente vê esses anéis ao longo do corpo, então. Existem sulcos circulares externos, que são os ânulos, né? Onde a gente vê aquelas divisões que são mais profundas, formando um sulco mesmo. Metamerismo interno, então a gente tem essas divisões que a gente consegue enxergar internamente, tá? E que a gente tem nesse metamerismo, então, a repetição desses órgãos e sistemas. Delimitação em metâmeros ou somitos, então a gente tem essas regiões de metâmero, tá? E que eles são limitados, delimitados através de membranas ali do peritônio, que são os septos, então, como se fosse um cortinado de tecido de peritoneal que faz, então, essa divisão bastante visível, principalmente quando a gente abre um oligoqueto, a gente é capaz de enxergar essa divisão interna. Chamados de vermes cerdosos, né, com exceto as sanguessugas, que a gente já falou, que eles perderam então as cerdas. Cerdas vão auxiliar nessa locomoção e são importantíssimas para essa ancoragem, para natação, porque impede o deslizamento. Encontrados em todos os locais do planeta, sejam em água doce, água salgada e também em ambiente terrestre. São bentônicos e poucos pelágicos. Bentônicos porque ficam ali sobre o substrato, né, seja da água doce ou da água salgada, e poucos pelágicos, né? Poucos vão estar ali nadando na coluna d'água. Também vivem em solo úmido, quando em ambiente terrestre, lodo, areia, vegetação submersa. Principalmente, olha, o solo úmido, né? A umidade é procurada ainda por esses animais devido à dessecação, tá? Então, existe essa necessidade, né, desse ambiente, desse meio onde ele vive, ter uma certa umidade, então, para sobrevivência do animal. A organização geral, então, a gente só vai citar aqui, mas depois nós vamos ver em desenho e tudo mais, né, que vai dar uma melhor visão para vocês. Temos, portanto, o prostômio anterior, né, que seria ali a cabeça, corpo segmentado em metâmeros, né, todos os segmentos corporais, então, a última porção que a gente tem do corpo desse animal é o pigídio, tá, gente? Fusão dos segmentos anteriores, isso é, eu tenho prostômio fundido com o peristômio, tá? E lá os dois formam a cabeça. Novos metâmeros sempre formados através dessa porção terminal, que é o pigídio. O celoma, olha lá, divisão do mesoderma por esquizocilia, esses animais possuem celoma. Par de compartimentos celomáticos em cada segmento, então eu tenho espaços celomáticos em cada metâmero, tá, gente? Peritônio, o peritônio, epitélio mesodérmico, dorsal e ventral. Peritônio adjacentes, então, são eles que formam, então, aquelas cortinas de tecido de peritônio que dividem os metâmeros, né, que a gente já falou. Músculos circulares e longitudinais vigorosos,
que isso é uma particularidade que vai trazer uma eficiência na locomoção desses animais. Esqueleto hidrostático, então, nesses compartimentos celômicos, né, dos metâmeros, nós temos fluido celômico e com essa musculatura, então, olha, gente, vai, então, possibilitar uma otimização à escavação e à locomoção desses animais, então seja ele, né, no rastejamento e na natação em ambiente aquático, ou então na escavação e locomoção em ambiente terrestre. Aqui, propriamente dita, né, o filo clitelata, aqui o mais certo, tá, pessoal? Então, nós vamos ter essa divisão, essa classificação para estudos melhor, né, que a gente vai fazer. É a classe poliqueta, então, e a classe clitelata, tá? Então, nós temos poliquetos, que são os poliquetos aquáticos, somente em ambiente aquático marinho, com as ordens errantia e sedentia, que são os errantes e os sedentários, e clitelata com 3 subclasses, onde a gente vai dar ali maior importância e maior abordagem a oligoquetas, que são as minhocas, né? Terrestres e aquáticas e de água doce, e irudinha também, que são sanguessugas, então, ok? Temos uma outra classe ainda, mas ela não chega a ser tão importante, nós vamos abordar mais essas espécies também relacionadas ao nosso território brasileiro, né, que são importantes e que a gente vai destrinchar aí de um modo mais minucioso para todos vocês, ok? Falamos também, então, em relação desses animais, em relação à cutícula, que a gente já trabalhou, né? E que nós temos aqui, portanto, nesse grupo, então, de poliquetos agora, relacionados a outros grupos animais vermiformes, né? E também alguns mais basais de anélidas, tá? E que nós temos, então, dependendo se é do grupo poliqueta ou oligoqueta, essa constituição de epiderme, de cutícula aí, muito mais elaborada, portanto, tá? Porque isso tudo relacionado, então, ao ambiente em que eles vivem, então, ok? Então, sempre ali, olha, com essa função de adaptar o animal a regular a absorção de compostos orgânicos e principalmente posterior como proteção. Principalmente quando a gente leva em consideração esses animais em ambientes terrestres, já que a gente tem um ambiente mais inóspito, né? Carregado de mudanças climáticas, de radiação solar, o ar em si, né? O oxigênio atuando com maior intensidade, aqui também pressão atmosférica. Então, tudo isso bastante modificado já a adequação do modo de vida desses animais. Sistema nervoso, olha, então, todo e qualquer animal mais basal que a gente viu, né, sempre a gente tem aí esses seres vivos com a função do sistema nervoso, então, de proporcionar essa adaptação ao meio onde eles vivem, né? Então, todo o sistema nervoso, desde mais simples, ele tem que receber uma irritabilidade, ele tem que poder conduzir, né? Conduzir essa irritabilidade que a gente fala, ter um estímulo, sofrer um estímulo, tá? Aí depois não adianta só ele sentir, mas ele não poder entender, conduzir esse para um sistema melhor para entender esse estímulo que ele está recebendo. Então, ele tem que conduzir esse estímulo para outras partes das células, para quê? Para ser entendido, então, esse estímulo e dar uma resposta a esse estímulo. Então, isso que é necessário dentro de um sistema nervoso. E isso a gente via em alguns grupos que não tinham um sistema nervoso ainda
muito complexo, né? Que a gente viu nos quinidários, né? Onde existem células ali que podem atuar em ordens diferentes, as células que recebem, elas como passam para todo o corpo, né? Então, isso para eles, que muitos deles eram indivíduos sésseis, para isso, esse tipo de sistema nervoso era eficiente, porque eles podem perceber para qualquer célula nervosa que eles tivessem no corpo, isso poderia ser repassado e sentido e tomado, então, a resposta desse estímulo, né? Então, considerado sistema nervoso, e aqui dentro de anelídeos, onde a gente já tem, então, neurônios especialistas em aferir e neurônios especialistas em eferir, tá? Então, tanto em receber e conduzir esses estímulos, quanto também para transmitir, ora, os impulsos motores como resposta a esses estímulos, então, ao qual eles sofrem, ok? Então, temos lá, ó, já se encontram, além dos neurônios aferentes, os neurônios referentes, cujo axônio se ligam aos músculos. Importantíssimo, né? Para desencadear contratilidade e tudo mais necessária. Esses animais têm cerdas, têm locomoção, podem, né? Sair, então, desse ambiente, dependendo desse estímulo e do entendimento do que é esse estímulo que chegou, então vai desencadear essa resposta de fuga ou de aproximação, né? A gente não sabe. Então, dependendo do que ele receber, ele já tem essa resposta e que pode atuar com efetividade, então. Bom, pessoal, é isso então, essa aula para hoje, tá? Vai estar lá para vocês gravadinha e junto com a atividade de hoje. Qualquer dúvida, a gente entra em contato à noite, vocês podem me acionar e a gente entra para conversar, ok? Obrigada a todos e até mais.